Vamos lá, capítulo 5, versículo 2 Reis, e o versículo 9, o 10 e o 14. 2 Reis, capítulo de número 9, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9, 10 e o 14. Nós acharam? E veio, pois, Naamã com os seus valorosos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Amém. Nós podemos tomar assento. Nós estamos iniciando um ano que está se iniciando. Amém. No meio do ano, eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para trazer para os irmãos, uma palavra que viesse trazer uma edificação espiritual. E Deus me deu esta palavra. Eu coloquei um título. Essa palavra tem um título: 7 mergulhos para uma vida cristã vitoriosa. 7 segredos nós encontramos nessa passagem para nós termos um ano de 2024 próximo e abençoado por Deus. Então, por isso eu peço agora a você, investe um pouco os teus pensamentos. Esses poucos momentos que nós temos aqui, eu vou trazer uma meditação para a tua edificação espiritual. Pois bem, aqui nós encontramos um registro de 2 Reis sobre um homem chamado Naamã. Quem era esse homem? A Bíblia Sagrada nos diz que esse homem era um general da Síria. Esse homem era um homem valoroso, grande diante do seu Senhor. Esse homem ele tinha habilidade de comando. Esse homem ele tinha um certo grau de conhecimento militar. Isso levava ele a várias vitórias. Então todos os combates, todas as lutas, todas as guerras que ele liderava, ele seria vitorioso. Ele tinha estratégia de guerra. Então esse homem tinha um grande destaque diante do rei Assírio, o rei Abinadab. Então esse homem era considerado um herói de guerra lá em toda a Síria. Mas nós nos deparamos com um porém na vida desse homem. Apesar do seu título, apesar de ter um nome de destaque, apesar desse homem de guerra, um homem valoroso, tinha um porém na sua vida. Esse homem tinha algo que quando ele chegava na sua casa, apesar de ele ter recebido aplausos, de ele ter recebido honras diante do seu rei e do seu país onde ele servia, quando ele chegava em casa, a tristeza batia no seu coração. Ia para o seu quarto e ficava ali deprimido, porque tinha algo na sua vida que causava nele uma certa tristeza. Aquele homem tinha algo que na época não tinha como solucionar. A Bíblia nos diz que, porém, ele era leproso. E a lepra naquela época era uma doença que excluía as pessoas da sociedade. A lepra naquela época não tinha cura. A lepra ela ia devagarinho, degenerando, tomando conta da pessoa, e a pessoa, como morta-viva, ela ia morrendo lentamente. Então a pessoa que contraía a lepra, ela estava então condenada à morte. Esse é o quadro desse homem. Naamã era um grande general, um grande homem que tinha grandes batalhas. Todas as batalhas que ele havia entrado, todas ele seria vitorioso. Mas quando ele chegava em casa, se debatia com esse problema, porém ele era leproso. Mas a Bíblia Sagrada nos registra a história de uma menina. A Bíblia não dá o nome desta menina. A Bíblia nos fala que uma das guerras, das conquistas de Naamã, ele trouxe um troféu de guerra para sua esposa. Trouxe cativa lá de Israel uma menina, mais ou menos, com uns 15 anos de idade. Ele deu essa menina para sua esposa. Essa menina servia então a sua esposa, fazendo os deveres de casa, fazendo suas atividades. E aquela menina, irmãos, era uma menina que tinha uma intimidade com Deus.
Aquela menina servia o Deus de Israel, e aquela menina, apesar de estar longe da sua casa, longe dos seus pais, longe da sua família, ela não se esqueceu de Deus. E um dia, quando Naamã volta para a sua casa, quando Naamã se depara com aquela triste realidade, quando Naamã estava tirando aquela armadura de guerra, de soldado, a menina se deparou com algo nas cartas daquele homem. Ela viu que aquele homem era leproso. Então ela conversou com a sua senhora, com a esposa de Naamã, e disse: se o meu Senhor ele estivesse lá em Israel, diante do homem de Deus, diante do profeta do Senhor, a sua lepra seria restaurada. Então aquela mulher, ela vai e conta para o seu esposo, ela conta para Naamã e disse: olha, aquela menina que tu trouxe cativa de Israel, aquela menina disse que há um homem de Deus, que é um profeta de Deus lá na terra de Israel, e se tu estivesse diante dele, ele te restauraria da lepra. Aquilo trouxe para ele um certo grau de esperança. Ele ficou animado, ele foi então contou para o seu rei o que aquela menina havia falado, e o rei então mandou que ele fosse então até Israel. O rei escreveu uma carta e mandou para o rei naquela época, era o rei Jorão, o rei que reinava sobre Israel, o filho do rei Acabe. E quando ele pega aquela carta, ele vai então com a sua comitiva, com o seu soldado em direção agora Israel, chega diante do rei Jorão, entrega aquela carta. Quando o rei Jorão ele pegou aquela carta, leu aquela carta, e aonde estava escrito para que ele restaurasse, purificasse o seu servo Naamã da lepra. E aquele rei, quando ele recebeu aquela carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus para purificar este homem? Mas Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas roupas. E o rei Eliseu: diga, traga esse homem a mim, e verás que é um Deus verdadeiro em Israel, há um homem de Deus em Israel. Irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós fazemos a diferença. Aquele homem, então, ele vai agora em direção à casa de Eliseu, e Deus está fazendo leitura. Ele achando que ia chegar lá, ele ia ser recebido com toda a honra, com toda a pompa. E Naamã ia chegar lá, o profeta, o homem de Deus, ia chegar diante dele, ia se levantar, ia então reverenciar ele primeiramente, e depois ia colocar a mão sobre ele e ia ser curado da lepra. Mas porém foi bem diferente. A Bíblia nos fala que quando Naamã chega, Eliseu nem sai da sua casa, nem vai ao ponto de Naamã. Ele manda um mensageiro dizendo: olha, diga para Naamã entrar, mergulhar 7 vezes no rio Jordão, ele não ficará purificado da lepra. A história bíblica nos diz que Naamã ficou enfurecido, subiu uma ira sobre Naamã. Naamã achou que ia ser recebido com honra, com pompa e com glória. Então ele disse: mas porventura os rios lá da Síria não são mais limpos que as águas do Rio Jordão? Porque as águas do Rio Jordão eram águas sujas, lavacentas. Porventura as águas lá da Síria, dos rios da Síria, não são mais limpas que este rio? Eu podia entrar e mergulhar lá na Síria. Então ele estava no passo de perder o seu milagre, estava no passo de perder a sua vitória. Então um dos servos disse para Naamã: mas Naamã, o homem de Deus pediu uma coisa bem simples para ti. Pediu para tu mergulhasse 7 vezes no rio da Síria. Que é isso? 7 mergulhos, faça isso. Ele então dá um mergulho no rio da Síria, no rio Jordão. Irmãos, o número 7 para o povo judeu tem uma importância muito grande. O número 7 ele fala de completude, de plenitude. Quando Deus, a Bíblia nos fala no início que criou os céus e a terra, levou 7 dias para que fazia a sua criação. Então o número 7, mas é o número que mais destaca na Bíblia. O número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. E há um segredo nesse número. Naamã diz, Eliseu diz para Naamã dar 7 mergulhos do Rio Jordão. Cada mergulho tem um significado. Cada mergulho tem algo que nós vamos nesta noite aprendermos.
Aquele homem era um homem orgulhoso. Aquele homem era um homem que ele era acostumado a ser reverenciado por todos. Onde ele passava, as pessoas se inclinavam a ele, as pessoas exaltavam ele. Então ele tinha um orgulho muito grande. Ele tinha que, primeiramente, ele segurado do seu orgulho. Então ele tinha que dar o primeiro mergulho, que nós podemos chamar o mergulho da humilhação. Ele tinha que descer o Rio Jordão, o primeiro mergulho, ele tinha que se humilhar diante de Deus, diante do seu povo, diante de todos que estavam ali, tinha que se humilhar. Porque a humilhação, irmãos, é algo que atrai a atenção de Deus. A humilhação atrai a misericórdia do Senhor. Nós temos um exemplo sobre Jesus. A Bíblia diz que, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, de sorte nós que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é este? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo semelhante ao forma de homem, foi obediente até a morte de Deus. Então Jesus é um exemplo de humilhação. No capítulo 11, versículo 28 de Mateus, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Até a humildade, ela atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5: revestido, pois, de humildade, porque Deus, Ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Você quer ter um ano de vitória, você quer ser abençoado por Deus, o segredo é a humilhação. Naamã precisava se humilhar. Naamã era um homem exaltado, um homem que tinha uma vida, que tudo que ele tinha, ele se exaltava. Ele precisava ser curado disso. Para receber o milagre, ele tinha que se humilhar diante de Deus. Ele tinha que reconhecer que ele não era nada, nós somos nada diante de Deus. Quem somos nós? Nós somos apenas pó e cinza. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Deus é soberano, Deus é majestoso. Então o primeiro passo para nós termos uma vida cristã vitoriosa para o ano 2024 é nós nos humilharmos diante de Deus. A humilhação. Nós temos que ser humildes. Porque a humilhação, ela traz a misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é o perdão concedido unicamente pela bondade. Nós não merecemos o céu, irmãos. Eu não vou entrar no céu porque eu mereço, não, eu vou entrar pela misericórdia de Deus. Nós merecemos é o inferno. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos de Deus, nós exaltamos aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. A Bíblia não diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhar-nos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo ele vos exaltar. Esse é o segredo da vitória, nos humilharmos aos pés do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus, o quanto é bom, o quanto Ele é poderoso. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam cada dia. Grande é as suas misericórdias. Então, não manda o primeiro mergulho da misericórdia. Começou ali o seu milagre. Só que muitas vezes, o milagre de Deus, existem duas formas de Deus fazer milagre. Existe o milagre instantâneo e o milagre progressivo. Muitas vezes o milagre ele é progressivo. Então, Naamã, ele sai da água e dá o segundo mergulho. O segundo mergulho é o mergulho da renúncia, porque a humilhação, ela leva à renúncia. Naamã teve que renunciar à sua compra, teve que renunciar ao seu orgulho. Então Naamã dá o primeiro mergulho, o mergulho da humilhação, agora se humilhou, agora dá o mergulho da renúncia. Naamã, ele entra no Rio Jordão. E isso que nós temos que aprender uma coisa, irmão, nós temos que renunciar ao nosso ego. Nós não somos nada. A Bíblia nos diz, quando Jesus disse, no capítulo 16, versículo 24 de Mateus, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perderá. Aquele que perder sua vida por amor à minha vida, pelo Evangelho, minha palavra, salvará.
Então nós temos que renunciarmos o mundo, renunciar o pecado. Então, você quer a vitória, é a obediência e a renúncia. Nós temos que renunciar a esse mundo. O mundo oferece tantos atrativos e muitas pessoas são atraídas pelos engodos deste mundo. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, Paulo disse: irmãos, quando Paulo escreve capítulo 12, versículo 1, ele disse assim: irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que renunciar os prazeres desse mundo. Foi isso que Jesus fez. Deu exemplo. A Bíblia diz que ele renunciou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Lembra quando Jesus fez a última oração dele antes da sua crucificação? Ele dizia: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Jesus se entrega à morte e renunciou. Jesus foi um exemplo de renúncia. Isso que nós devemos fazer é renunciar aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que nos policiar. O que eu devo fazer hoje para ser melhor do que ontem? Então nós temos que nos policiar. É alguma coisa que renunciar na nossa vida. Nós vemos agora a mãe entrando no segundo mergulho e dando o terceiro. O terceiro mergulho é um mergulho de obediência. Ele tinha que obedecer. Ele era acostumado a dar ordem. Ele era acostumado a ter soldados onde ele ordenava, dava ordem. Agora ele tinha que receber a ordem, tinha que obedecer. E quando a mãe recebe uma ordem do profeta, primeiramente ele não queria receber aquela ordem. Mas o certo disse: mas Senhor, que isso? Me pediu, Senhor, é pouca coisa. Sabe, irmãos, que a obediência é um segredo que atrai as bênçãos do Senhor. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. Samuel, quando ele fala na seca de Saul, quando Saul se revela contra a autoridade de Deus, Samuel diz assim: porque obedecer é melhor do que sacrificar, e o servir a Deus é melhor que gordura e camelo, porque a rebeldia é como pecado e feitiçaria, e porfiar como iniquidade e idolatria. Então, se nós não obedecermos, nós nos tornamos rebeldes, e a rebeldia nós saímos diante de Deus um pecado grave. A Bíblia diz que um dos requisitos para não entrar no céu, mas não ser espírito do céu, é o pecado e feitiçaria. E os rebeldes, pastor, não vão entrar no céu. Então, para nós ter uma vida vitoriosa, nós temos que ter uma vida de obediência. Obediência ao nosso pastor, obediência às nossas autoridades, obediência ao nosso pai, obediência aos nossos líderes, obediência à palavra de Deus. Quando Naamã reconheceu que tinha que se humilhar, que tinha que obedecer, então o mergulho na obediência. Ele estava caminhando em direção à sua vitória, ao seu milagre. É isso que nós temos que fazer, nós viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13, Deus ali dá uma instrução para Moisés, e quando Deus fala, ele se manifesta dizendo: se hoje vocês vão obedecer os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, e servir de todo o vosso coração, e toda a vossa alma, então eu darei a chuva da vossa terra, a temporada da terra, para que vocês colham os frutos, o mosto e também as redes da vossa terra. E também darei ao vosso campo a erva para alimentar o vosso gado. Eles comerão e fartar-se-ão. Então a obediência atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então Naamã deu esse mergulho de obediência. É o que nós temos que fazer. Nós temos que ter um ano de vitória, um ano abençoado por Deus. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Então Naamã agora dá o quarto. É o mergulho da entrega, onde se entrega, onde ele deixa todo aquele orgulho de lado, agora se entrega totalmente à palavra do profeta. Ele desce agora as margens do Rio Jordão para dar o quarto mergulho, que é o mergulho da entrega, onde ele se entrega a Deus. Então, quem quiser vir após mim, e nos mesmos, vamos à cruz, entrega esse mergulho. Depois, irmãos, e dá o mergulho. Quinto mergulho do envolvimento.
quando ele se envolve com as coisas de Deus. Irmãos, nós somos chamados não para ficar sentados no banco, só apenas assistindo a mensagem, não. Quando eu falo em missionário, irmão pastor aqui, todos nós somos missionários de Deus. Todos nós temos uma missão. Qual é a missão que Deus deu para nós? Ir por todo mundo, pregar a Evangelho para toda criatura, para que todo aquele que crê e não cresça, nós temos que entender. Nós temos que nos envolver com a obra de Deus. Nós temos que estar sempre envolvidos na obra do Senhor. Esse é o segredo da vitória, o envolvimento na obra de Deus. Envolvimento, ele também é contribuição. Nós temos que contribuir para o desenvolvimento da obra de Deus. Sabe que os anjos queriam fazer a obra de Deus? E Deus deu para nós um grande privilégio. Deus deu para nós esse privilégio de fazer a obra de Deus aqui na terra, pregar a palavra de Deus. E como é que a gente faz a obra de Deus? De três maneiras. Nós podemos fazer a obra de Deus com os pés, com os joelhos e com as mãos. Primeiramente com os pés, orando, intercedendo, com as mãos, contribuindo, e com os pés indo. Então, a contribuição. Eu quero dizer para ti, meu irmão, que a obra de Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa. Nós somos um mordomo de Deus. Deus deu para nós essa responsabilidade de administrar a sua obra sobre a terra. E como é que nós administramos? No capítulo 3 de Provérbios, versículo 9. O grande sábio Salomão disse: honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia das tuas rendas. Agora vem a bênção de Deus. Então, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão os teus lagares. Quando nós contribuímos, quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, e nós contribuímos, entramos para a contribuição para que a obra de Deus ela comece a andar, quer dizer, nós temos que nos envolver também na parceira. Malaquias capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos. Não é só um pagamento futuro, mas aquela renda respectiva. Todos os dízimos à casa do tesouro, à casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. E fazer prova de mim, Senhor. Até a única forma, a única maneira também que nós encontramos para fazer prova com Deus, irmão, é sendo fiel dizimistas. O dízimo traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então a Bíblia nos diz ali, Malaquias diz assim: então fazer prova de mim, e por vossa causa abrirei a janela do céu, derramarei sobre vós bênção tal de maior abastança. E por vossa causa repreendei o devorador, para que não consuma a vossa terra. Então, o dízimo, ele faz parte do envolvimento da obra de Deus. Você quer ver um ano abençoado? Você começa a contribuir com o teu dízimo, com a tua oferta. Você vai ver que Deus vai abrir porta. Mãos, porta que muitas vezes nós não vemos, não enxergamos, mas Deus abre porta de uma porta. Olha, pastor, eu sou testemunha, não dá tempo de contar aqui, mas o que Deus tem feito na nossa vida. Quando nós nos envolvemos, nós fizemos nossa contribuição, Deus tem feito coisas grandes, coisas tremendas nas nossas vidas. Depois, na mãe do mergulho, do envolvimento, no sexto mergulho, o do comprometimento. Ele se comprometeu com as coisas de Deus. Você quer ter um ano de 2024 abençoado? Se envolve, se comprometa com as coisas de Deus. Tem uma escala, vai cumprir a escala. Tem uma convicção para atender, vai fazer a obra do Senhor. Não tem trabalho para fazer uma visita quando as pessoas estão em casa precisando receber uma visita, uma palavra amiga, uma oração. Nós temos que nos envolver e nos comprometer. Irmãos, a alma, nós somos pastores que ganham alma. A igreja toda tem que estar envolvida, comprometida. Agora, o irmão Geraldo, que é o encarregado do trabalho de evangelismo, ele precisa de companheiros que estejam comprometidos e envolvidos juntamente com ele para ajudar a ganhar, para proclamar o evangelho e ganhar almas. Então, para nós termos um ano de 2024 abençoado, nós temos que nos envolver e nos comprometer com a obra de Deus. Quando o jovem rico ele despreza a palavra de Deus e vai embora, ele diz: olha como é difícil. As pessoas que amam dinheiro, você quer entrar no reino do céu, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus.
E Pedro disse, mas Senhor, se você quem poderá entrar no céu? Jesus disse, olha, aos homens isso é impossível, não para Deus. E Pedro disse, mas Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir, para te seguir. Jesus disse, olha, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, irmã, família, casa, por amor a mim, por amor ao Evangelho, e receberá 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. Nós temos que uma noite abençoada, nós temos que observar a palavra de Deus. Nós encontramos aqui um homem que era orgulhoso, ele entra no Rio Jordão, se humilha, ele agora obedece, ele se entrega a Deus, ele se sujeita à palavra de Deus, e quando é o certo mergulho, é o mergulho da vitória, o mergulho do milagre, o mergulho da bênção. Esse nós temos que fazer, nós temos que nos humilhar diante de Deus, e nós temos